a origem do templo cristão. Para a gente entender a origem do templo cristão, desses templos que vemos aí, vamos entender primeiro a origem da sinagoga. Deus ele deu a lei através de Moisés, tirando o povo lá do Egito. Nós vemos isso em Êxodo, no começo disso aí. E o povo, naquele tempo, quando eles foram aquela caminhada, de 40 anos no deserto e tal, indo para a terra prometida, que mana leite e mel e tal, depois a nova geração entrou com Josué. Daquela geração que estava no Egito só entrou Josué e Caleb, o que a gente que estuda um pouco já está cansado de ouvir. Mas o que acontece? O pessoal não tinha o costume de fazer templos e tal, porque na verdade toda essa nação, o povo de Israel, as 12 tribos que foram tiradas do Egito, eles tinham ali Josué, tinha Moisés também, que trouxe a lei. Então, imagine um país que toda nação tem a sua lei religiosa, espiritual e a lei cívica, política ligado, entendeu? Era o tempo do governo teocrático. Quando você estuda esse tempo, Deus era o rei e através do seu profeta Moisés, ele trazia as leis naturais, entendeu? Você vê em Levítico vários tipos de leis e as leis espirituais. Então o pessoal passou a ter o costume de estudar as leis e tal, como vimos em Deuteronômio. Eu vou ler aqui Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 18. Olha o que Deus diz aqui, ó. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão. Ele fala aqui dos filactérios que o pessoal começou a fazer. Para que estejam defronte dos seus olhos. As tiras de couro que eles enrolavam na mão. Tinha as caixinhas que prendia e eles... No couro estava escrito toda a lei. Ele acordava vindo a ler ali e memorizava. Para seja por sinal... Fique defronte dos seus olhos, ensine-as a vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Ou senão, e ao deitares ou levantares, e levantares. Escreva-as nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu, acima da terra. Então, eles tiveram o costume de já ensinar seus filhos e tal. Eles tinham essa questão de fazer sinagoga. Então, quando é que surgiu isso? Essa questão de sinagoga. O povo... Houve gerações que paravam o pessoal, muitos se desviavam do caminho do Senhor, começavam a adorar outros deuses e tal. Essa história que a gente conhece, quem lê o Antigo Testamento todo, vê sempre isso, o pessoal correndo atrás de outros deuses. E houve momentos na história de Moisés e depois Josué e etc., na história do Antigo Testamento, que surgiram gerações que não conheciam o Senhor, o Deus de Israel, o Eterno de Israel. E o que acontece? Eles, como não conheciam nem o fator histórico, a obra que Deus fez, daquela questão de o mar se abrir e tal, eles começavam a viver a vida normal e adorando, obviamente, outros deuses. Como vemos aqui em Josué, em Juízes, no capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada a teus pais toda aquela geração. Olha para aqui. E outra geração após eles se levantou, ou seja, surgiu outra geração depois deles, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Ou seja, surgiu outro povo, outra nação depois deles, que não conhecia o Senhor, o Eterno, nem tampouco a obra, o que Deus fez a Israel. Então fizeram aos filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, e que os tiraram da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles.
e o adoraram e provocaram a ira do Senhor. Obviamente eles foram influenciados por outras nações que adoravam outros deuses. Então o que acontece? O pessoal começou a nação não estava com aquela coisa de todo mundo ensinar seu filho, de já ter esse conceito e tal. Ele se espalhava, começou a ter divisão. Então o tabernáculo, as sinagogas, segundo o Talmud, que é um livro da história do povo judeu e tal, tradição deles, já havia sinagoga antes, mas como instituição, ela deu origem depois do cativeiro babilônico, no século 6 a.C., 600 anos, mais ou menos, 500 e quase 600 anos antes de Cristo. O reino do norte ou do sul, se não me falha a memória, foi invadido pelos babilônicos. E aí eles perderam, foram escravizados e tal. E após esse exílio babilônico, eles tiveram o templo foi destruído, o templo de Salomão. Então eles queriam voltar a estudar a lei, ensinar os jovens, as crianças a lei. Então eles criaram as sinagogas. A palavra grega sinagoga, a criação foi da palavra hebraica que me faltou a memória. Sinagoga já é uma palavra grega que significa casa de assembleia, ou senão casa de congregação. Na Bíblia, ela usa essa palavra. No Novo Testamento você vê sinagoga tanto para juntamento de pessoas. Houve uma sinagoga e tal, e o contexto mostra que eram pessoas que estavam ali. E também tem sinagoga no sentido de uma casa onde eles estavam ali reunidos, entendeu? Então era casa de ajuntamento de pessoas ou congregação. E Jesus, você vê na Bíblia, ele visitando muitas sinagogas e indo pregar, indo falar da palavra. Então, desse princípio aí, surgiu os templos cristãos, entendeu? Com a questão de Roma e tal. Mas o que acontece? Essa questão da sinagoga foi para ensinar o povo a lei. Porque se toda a família, digamos, o Brasil, todo mundo tivesse uma cultura cristã ou judaica, o que for, e já ensinasse aos seus filhos, entendeu? E tivesse um templo maior, onde todo mundo se reunia uma vez por ano, um exemplo, tipificação do templo de Salomão, normal, não havia essa necessidade. Mas como havia divisões, uns adorando outros deuses, crianças que não sabiam, eles disseram: vamos espalhar várias sinagogas, vários pontos onde a gente ensina a Torá, a lei, onde a gente estuda, no Shabá, eles faziam isso no sábado, segundo a tradição dos judeus. E daí deu origem às sinagogas, que ajudou muito a voltar a trazer as coisas da lei, estudar e tal, os escribas e tal, os mestres da lei. E Jesus, no tempo de Jesus, ele visitou várias sinagogas. O que acontece? Vemos Jesus na sinagoga e tal. Daí veio a questão de templos, entendeu? Cristãos. O templo cristão, eu interpreto como a sinagoga. Não temos uma nação cristã que o pai já ensina seu filho, que era para ser assim. Não era para depender do pastor, como a educação mesmo, não era para depender do professor da escola para passar a educação do seu filho. Não, você tem que passar princípios de caráter, tal, direitos humanos, então como respeitar o próximo, direito de vir, isso tem que vir de casa, entendeu? Como não tem na maioria das casas, então precisa da escola. Como não tem, não que eu estou tirando o poder da escola, do governo e tal, mas a questão do templo hoje cristão serve para poder, como casa de congregação, onde a pessoa que quer ouvir uma palavra que não teve da sua família, ela entra lá e tem lá uma palavra, ela vai analisar tudo, até o que é bom. Ah, mas tem lugares, a maioria dos lugares tem erro. Nem tudo tem erro, entendeu? Tudo tem erro. Se no espiritual, nas coisas de Deus tem erro, tudo tem erro. Na política tem erro, em qualquer área tem erro, em jogos, o que for tem erros. E onde tem dinheiro tem ladrão. Essa frase é certa. Mas a questão de ter erro não invalida, entendeu? O lado bom da sinagoga. Eu prefiro muitas congregações aí, casas, assembleias que chamam de igreja. Eu prefiro muitas delas, mesmo com muitos erros, do que bares. Não que seja errado beber, entendeu? Mas só que como o povo, a maioria das pessoas são escravos em si, então eles bebem para se embriagar e perde a sobriedade, sai dali, mexe o carro nas pessoas. Você vê aí muita gente matando famílias, carro, você vê um puxando arma e matando o outro. Amigos que estavam ali no aniversário, quando eu estou embriagado, eu creio também que o espírito, a pessoa perde sobriedade, o diabo tem acesso à pessoa. E aí você vê, briga, eles mesmo se matar. No outro dia ninguém lembra de nada, tá chorando porque eu tá no hospital. Então eu prefiro igrejas, entendeu? Que tá ensinando, queira ou não queira, a palavra do Senhor.
Por mais que ele esteja ali no intuito de tomar dinheiro, muitos, não todos, mas a pessoa está ali querendo a verdade, querendo Deus, e Deus vai passar a informação, entendeu? Muitas vezes a palavra de Deus não está nos lábios de quem prega, e sim no ouvido de quem ouve. Então daí, desse princípio das sinagogas que já havia no tempo de Cristo, dos judeus, veio o princípio dos templos cristãos. Então, isso não é errado, um templo cristão, um prédio cristão, um salão cristão, ou uma casa de congregação, de estar pessoas ali congregada. Isso não tem nenhum problema. O problema é o que fazem do templo. É o que eu venho sempre falando em vários vídeos, é a pregação templocentrista, dizendo que o templo é a casa de Deus, que para você buscar Deus é só indo no templo. Se você vai no templo só dia de domingo, você é um crente domingueiro que só busca Deus no templo. Ou seja, você só está buscando a Deus se você for ali. Se você oferta ali, você oferta a Deus. Se você não ofertar ali no templo, der ao medinho o que for, não, você não deu a Deus. Templocentrismo é essa pregação que é maldosa, entendeu? Nada que há fora do homem, o templo ou o que for, pode contaminar, é o que sai do coração, que o cara passa no sentido maldoso. Isso é que faz mal às pessoas, entendeu? Mas o templo é muito bom. Onde eu congrego, a gente não coloca até um nome denominacional, apesar que serve só como ponto de referência, entendeu? Ou identificação, porque existe várias casas de congregação. Mas eu me utilizo de um espaço, um prédio, um templo, entendeu? Mas lá a gente não cultua isso, não adora isso. Isso aí é só para a gente ficar imune do sol, da chuva, para poder agregar as pessoas e acolher, que ninguém dos irmãos tem uma casa grande, entendeu? E mesmo se tivesse, às vezes você tem filho, sua família, não é muito legal. Então esse templo ajuda, mas ele só serve para isso. Ele é colocado no lugar de templo. Ali a gente prega a palavra, entendeu? Agora, o que fazem do templo, toda pregação templocentrista, o templo como centro de tudo, de buscar, de adorar, de ofertar, de agradecer, de louvar, isso aí é o que faz mal, entendeu? O templo que Deus habita não é nesse templo. Ali quem habita é a gente, entendeu? A gente que se utiliza dele. O templo que Deus habita e que está habitando sempre é na gente. O templo do Espírito Santo. Então, daí, dessa questão os templos que tem hoje, é semelhante às sinagogas dos judeus que eles fizeram. Muitas sinagogas havia corrupção para tomar dinheiro? Sim. Hoje é a mesma coisa. Muitos templos há corrupção. A questão é o ser humano analisar tudo e só reter o que é bom. Mas o templo, ele serve sim, ele é útil. Hoje em dia você não tem uma nação cristã para todo mundo já vir de casa aprendendo, então você precisa. Tanta gente que sai de nocheada aí querendo matar o cara e entra num templo e ouve uma palavra de amor, de perdão e tal. Pessoas que ouviram uma palavra, entendeu? E mudaram de vida. Então isso é fato, e contra fato não há argumento. A gente vê melhor em muita gente, entendeu? Agora existe uma minoria que se utiliza do conhecimento errado para poder ganhar dinheiro, para poder dominar as pessoas. É isso que a gente critica. Mas o princípio aqui não é desfazer disso aí, como muitos tentam desfazer. Não tem como você, as pessoas, não vá para o templo nenhum, os radicais, né? Não entra em nenhum templo, é tudo errado, tal. Eles são intolerantes, se tiver uma coisa que ele discorda, então acabou, não presta mais nada, entendeu? Como se fosse que eles são dono da verdade, tudo que ele fala é certo. Então, isso aí, imagine se todo mundo, a maioria das pessoas ignorantes e tal, gente nova, se fecha todos os templos, as pessoas não têm onde ir. Eles vão ser influenciadas, como em Juízes capítulo 2 que nós lemos, as pessoas, os pagãos, as pessoas que adoram outros deuses de outras religiões e tal, entendeu? Então, e vão fazer o que é mal perante o Senhor. A questão de templos cristãos, a pessoa pode entrar, tem uma palavra, tem um acolhimento, entendeu? Agora tem erro, e a gente está combatendo sempre esse erro, alertando a mente de pessoas que estão dando seu dinheiro achando que é para Deus, que estão fazendo um sacrifício e acabando com a vida, que estão sendo dominadas por homens. É isso que a gente tenta pregar e abrir a mente deles, mas não desfazer de templo, entendeu? De pessoas que estão na linha de frente ali, passando o conhecimento. Isso não, isso é louvável e é muito difícil você estar ali lidando com pessoas, com todo tipo de gente, até mendigos e tal, você tem que ficar ali, às vezes você está dormindo, alguém liga que houve um problema com alguém, isso é difícil, entendeu? É difícil às vezes você está cheio de problema e você fica ouvindo o problema dos outros. Isso psicologicamente, nem psicólogo aguenta. Psicólogo, ele ouve o seu problema lá porque você pagou e tal, e depois ele já tem uma técnica de fazer tudo aquilo passar, ele esquecer tudo.
Entendeu? Entre aspas. Porque ele não quer ficar com aquele guardado que ele sabe que vai acabar com ele. Então ele ouve de 1, de 2, de 10, mas depois ele sai fora do trabalho, a vida pessoal dele. Então é difícil fazer o que muitos fazem aí, entendeu? É fácil o cara chegar aqui, gravar um vídeo e nada, saia dos templos, fica em sua casa e tal. E os leigos, entendeu? Que não sabe distinguir da mão direita à mão esquerda. Você observa que muitos deles, que dá uma de bacana, eu entendi a verdade, do nada ele volta pra vida ruim, volta pra criminalidade e muitos já morreram, como eu vi, entendeu? Que tinha, eu aprendi a verdade, então isso é muito arriscado, entendeu? O templo cristão, ele serve sim, mas serve como um simples assembleia de congregação, um espaço para congregar, para estar imune do sol ou da chuva. E um abraço para o irmão Robson Costa, meu irmão aí do peito, que eu gosto muito. E somos amigos. E ele me incentivou muito a gravar esse vídeo aqui, alertar o pessoal. Eu agradeço muito por me incentivar a gravar esse vídeo e tá explicando a questão do templo, a questão da utilidade do templo e tal. E colocando ordem nisso aí, para que muitas pessoas não pensem que tudo é errado, que tem que sair, que tal. Não é bem assim não. Então, obrigado, irmão Robson. Tamo junto sempre. Fica na paz, irmão.